Fala pessoal, estamos de volta com o Perotcast e dessa vez estamos com um cara que tendenciosamente pode ser um dos podcasts mais polêmicos. Vai falar um monte de situações aqui que estão acontecendo, não só no estado, mas também no Brasil, tá? Relacionado à questão presidencial. Ele também é pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. É o primeiro pré-candidato ao governo do estado que a gente está recebendo. E quem sabe aí o convite já está aberto para outros. Laésio já confirmou que vai estar com a gente, Laésio. E independente de questões políticas, eu quero aqui o Felipe Camarão, quero o Bride, quero o Orleans, a galera do PSTU e daí de quem for. O podcast está aberto para todo mundo, vamos escutar todos. Ele, André Luiz, pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. Sou eu. Tudo bem? Tudo bem, André. Cara, para começar, eu queria... É uma pergunta que é clichê, que eu sempre faço aqui, pode ser a pergunta mais difícil para alguns ou a mais fácil para outros. Quem é André Luiz? Sou André Luiz, meu nome é uma origem da Igreja Católica, né, da minha mãe, que escolheu esse nome, mas eu sou pré-candidato ao governo do Maranhão pelo Partido Missão. Moro em São Luís tem 7 anos, mas tenho uma história já em contato com São Luís há mais de 20 anos, né? E cresci numa comunidade de periferia lá em São Paulo, sempre trabalhei na feirinha da madrugada do Brás. Do Brás. Trabalhando, comprando e vendendo. Cresci naquele ambiente de empreendedorismo, né? E a minha veia sempre foi no meio do empreendedorismo. E comprar, vender, essa dinâmica, né? Sobrevivendo. E a minha vinda para São Luís, há mais de 20 anos atrás, foi nessa mesma dinâmica, né? Comprando lá na feirinha da madrugada, no Brás, lá na 25 de março e trazendo para vender aqui. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos atrás. Na época eu vim para São Luís, já casado, né? Que eu casei cedo, tenho 41 anos. Sou casado desde os 19, né? Com a minha esposa, graças a Deus. Tem cara que acha que tu chegou em São Luís ontem. Não. A gente já tem uma trajetória, uma caminhada. E nessa primeira vinda minha para cá, a gente tinha uma loja de bijuteria lá no João Paulo, ali na Vinda João Pessoa mesmo, partindo do Big Ben. E trabalhei com bijuteria, trabalhei com outras coisas aqui também, voltei para São Paulo. E 7 anos para cá que a gente voltou no ramo da construção civil e estamos aqui trabalhando, desenvolvendo a nossa família. Eu sou filho de uma casa sem pai, tenho 4 irmãos, e Deus me deu a graça de conhecer uma boa esposa, casar, tenho 2 filhos. Caso minha filha mais velha agora no meio do ano. E tô com bastante tempo na agenda. Já vai casar, filha. Eu vou casar minha filha e tô com bastante tempo na agenda para poder cuidar do Maranhão. Cara? Eu tenho 41. 41 anos. 41. Mas Deus deu a graça de eu encontrar a minha esposa, né, na adolescência. Eu acredito muito na direção de Deus para a vida de cada um de nós, né? E na sensibilidade que o Senhor coloca no nosso coração para a gente se posicionar e seguir firme com os relacionamentos que o Senhor coloca pra gente, né? E eu tive a graça de conhecer minha esposa e permanecer com ela casada até hoje. Tive 2 filhos. Única esposa, né? É, única esposa. Conheci com 16 anos, casei com 19. E agora já tô tendo a oportunidade de levar minha filha no altar daqui a pouco. E aí eu tenho mais um rapaz de 18 que tá na universidade, né? E aí eu tô nessa trajetória. Mas não é daqui a pouco agora não, né? É daqui a pouco agora, mês que vem. Minha filha casa dia 17 aí de julho. Bem, rapaz, tá perto mesmo. É isso. Cara, e aí tu conheceu o Maranhão há 20 anos atrás, trabalhando, aquele negócio. Aí voltou para São Paulo porque, assim... O meu negócio não deu certo, né? A vida do empreendedor, né? Que é sempre essa dificuldade. Eu também empreendo e sei que não é fácil. A gente, cara, abre o negócio e fecha, abre de novo e tenta. Exato. Mas ele sempre tenta, ele nunca para. Não para, né? Nessa trajetória de sobrevivência mesmo, cuidando da família e tocando os negócios, né? Voltei para estudar, fiz 4 anos de engenharia civil, larguei quando o meu negócio começou a ficar mais acelerado. Tenho me dedicado nele desde então, lá no ramo da confecção e agora no ramo da construção civil. Nessa época, tu nunca pensou na questão política? Eu fazia política no meu ambiente de trabalho lá, né? Porque a feirinha da madrugada do Brás, aquela região é uma região carente também de políticas públicas para organizar aqueles trabalhadores. Isso é nacionalmente, né? Os camelôs aqui da Rua Grande também é a mesma dificuldade, sem reconhecimento, sem planejamento, sem apoio para que ele possa se desenvolver e virar uma loja de fato. Ou seja, tu conhece a dor dessa galera, então, porque tu já foi do meio. E lá eu trabalhava mesmo atuando com o compromisso de tentar regularizar aquela galera, né? Entendi. E aí, meu irmão volta para o Maranhão como empreendedor de novo. Exato. Mas agora no ramo de construção civil. Exato. Formado? Eu fiz 4 anos de engenharia, larguei no último período, porque eu não tinha a intenção de procurar emprego, né? E a minha mentalidade sempre foi de empreendedorismo. Entendi. Eu nunca tive a intenção de
Ou seja, o início da faculdade te deu os Me deu macetes para tu Exato. Eu fiz 4 no... anos de engenharia, peguei as estratégias de gestão, implantei em meu negócio e deu certo. Aí, como o meu negócio começou a bombar, começou a ficar bom, eu fui me dedicando cada vez mais e não concluí meu curso. Mas, para mim, eu aprendi tudo que eu queria. Graças a Deus. É um tabu o sentido do pensamento do empreendedorismo, né? Dessa mentalidade de produzir. Eu sou favorável a cada vez mais produzir. Por isso que a minha pauta tem sido aqui nessa pré-campanha a moralização e a industrialização do nosso Estado. Tirar a nossa galera desse ostracismo, dessa dependência do governo federal e partir para a produção, para o empreendedorismo, para desenvolver nossa economia. É o que eu acredito e que eu venho fazendo a minha vida inteira. Cara, já indo para a política, tu já começou a falar aí já da questão de uns planos, né? Até um dia desse tu era pré-candidato a deputado federal. Exato. Tu foi lançado em que dia na Imperatriz? Foi Imperatriz, né? Foi Imperatriz. Eu não me lembro exato o dia, mas já faz mais ou menos uns 2 meses, quase 3 meses. Foi na visita do Renan para o nosso estado. Exato. Foi a primeira vez que ele veio no Maranhão, né? Ele tinha conversado contigo antes ou chegou lá e ele vai ser o candidato a governador? Não, já tinha conversado, a gente já estava numa tratativa sobre isso, né? E o que eu acho fantástico, e também serve de inspiração para quem está nos ouvindo, né? O Partido Missão, de fato, ele é o que prega. E o fato de eu estar aqui hoje, nessa posição de pré-candidato ao governo do Maranhão, mostra para que todos que estão nos ouvindo que você pode fazer parte da mudança que está acontecendo no nosso país. Não só no Maranhão, no nosso país. A gente está acostumado, e você tem entrevistado muitas pessoas aqui, que a política virou conchavo. Essa é a verdade. Virou aquele acordo de quem vai entrar, quem não vai entrar, família A, família B, e as negociações de bastidores para ver quem de fato vai concorrer. O Partido Missão não. Está sendo dado espaço para pessoas da sociedade civil mesmo, pessoas que tenham de fato interesse em ser candidatos para tentar fazer alguma coisa de diferente no Estado. Fora de oligarquias, fora de famílias do ramo da política, que não tem a política como meio de enriquecimento. Tem a política mesmo como objetivo de entrega, de voluntariado, de fazer algo diferente para entregar mesmo. Cara, eu vou começar contigo falando sobre um cara que é polêmico, porque assim, por que ele é polêmico? Porque ele é fora da curva. Sim. Eu vou começar iniciando no Renan para a gente chegar ao dia dele aqui em Imperatriz, ao dia que ele te lançou. O Renan é doido, cara? Porque, cara, o partido foi criado praticamente ontem. Suponhamos, assim, vamos colocar dessa maneira. É o partido mais novo do Brasil, né? Exato. Mais novo do Brasil. Nasceu ontem, é um bebê ainda o partido, tá se desenvolvendo. E o cara já pega e mete a cara para presidente do Brasil. E ele tá tomando espaço de muita gente. Exato. Ô, Perotti, eu percebo que a diferença mesmo, já não sei quem é o dono dessa frase, mas é uma frase muito real. A diferença do doido pro gênio é só o resultado, né? Só o resultado, e o Renan Santos ele tem resultados. Querendo ou não, a gente está vindo numa trajetória de um país que, pelo patrimonialismo, eles foram construindo para que novos partidos não possam ser construídos. E o poder continue na mão dessas famílias que usam o governo, usam os espaços públicos para desenvolver a sua atividade de êxito familiar. Então, o Renan Santos, ele propôs, junto com aquela galera que construiu o Partido Missão, um espaço de defesa do Brasil pensados em daqui a 30, 40, 50 anos. Então, é doidinho mesmo, mas ele tem resultados. Construiu o Partido Missão, e lembrando da trajetória dele, Poucos políticos têm um partido hoje para chamar de seu. O Bolsonaro mesmo tentou fazer um partido e não conseguiu, então tem que respeitar, né? Não adianta. O fruto é um fruto, né? O fruto tá aí. Agora, você faz o que com esse fruto que tá na mesa? É fato. O partido tá aí e o partido, ele é um partido que dá espaço para pessoas que querem, de fato, mudar o Brasil. Tem uma linha clara, tá escrito no livro amarelo, então eu convido também você a ler o livro amarelo, entender as propostas do Partido Missão para toda a nossa nação, o livro principalmente o Maranhão. O livro amarelo é o livro de iniciação praticamente dentro do partido, de certa forma, né? Onde está ali praticamente como se fosse o estatuto do partido, é isso? Eu não digo que seja a iniciação, eu digo que seja uma direção bem clara. É uma direção bem clara não só do partido, mas para a nossa nação. Ele pretende, sim, colocar nosso país entre as 5 maiores economias do mundo dentro de 25 a 30 anos. A gente já teve num patamar lá próximo, né, cara? 7º, né? Chegamos a 7º. Meu Deus do céu. Aconteceu alguma coisa que fez com que a China, que estava atrás da gente, passasse, né? Aconteceu muita coisa, para falar a verdade. Vietnã e outros países, Botsuana, foram avançando e nós fomos o Brasil ficando... foi regredindo. Exato. E aí, Renan pega... criou o partido,
O Renan, para quem não sabe, o Renan ele é do movimento MBA, do Movimento Brasil Livre, aliado do Kim Kataguiri. E já para a gente continuar, eu já vou tocar no assunto aqui, que é polêmico, que eu acho que o único cara que estraga o MBA ele é o miserável do cara, do Mamãe Falei, cara. Aquele cara eu não consigo, porque, tipo, é como eu tava falando pra ti agora há pouco, parece que todo mundo amadureceu e ele continuou ali infantilizando a parada. Deixa eu fazer uma defesa do Arthur Duval. O que acontece é que... Arthur Duval. Por ele estar nesse ambiente, né, e nessa dinâmica há muito tempo, ele carrega um sentimento de revolta mesmo, um sentimento de conformidade com tudo que isso tem acontecido. E às vezes o jeito de expressar com bastante dureza, às vezes que pode ser interpretado como deboche, mas na verdade é a sagacidade do raciocínio, que faz com que às vezes quem está perto não consiga acompanhar e consequentemente dá cortes, não tem jeito, né? O que eu percebo que, continuo falando do Arthur, mas voltando pro Renan, é que o Renan ele ter conseguido se desenvolver do jeito mais cordial, mais técnico, né? Mais cuidadoso com os repórteres, porque de vez em quando eu percebo que o repórter levanta, ele poderia dar um corte, mas ele é cuidadoso. Um exemplo dele agora foi nessa marcha dos prefeitos que o cara arrebentou, né? Conseguiu comunicar, né? Eu achei muito interessante ele conseguir se comunicar ali sem ser agressivo e conseguiu falar e passar a mensagem dele para os prefeitos. Isso é muito interessante. Já pensou num ambiente lá de 5.569 prefeitos do nosso país, ele falar que quer fundir os municípios, os caras levantarem e aplaudir, porque a turma está entendendo a mensagem. Quando o Renan fala lá de fundir municípios, ele está falando baseado em uma de nossas propostas, que é também uma das minhas propostas para o nosso estado, que é a lei de responsabilidade gerencial, que busca colocar um planejamento estratégico com regras claras para os prefeitos começarem a perseguir, buscando melhorar de fato a vida das pessoas. Os prefeitos que perseguirem esses índices já pré-estabelecidos para a melhora do desenvolvimento socioeconômico do seu município, entrega de saneamento básico, o número de vagas em creche, ele começa a ter mais acesso a recursos para que ele possa ter a possibilidade de fazer shows, fazer outros eventos que podem deixar ele cada vez mais popular, né? Ou seja, o Renan como presidente, ele vai ter o prefeito vai ter a possibilidade de continuar fazendo shows, que a galera ficou falando naquela época que não, que ia tirar e tal. Só que dependendo da evolução do município dele. Se o município dele não evoluir, ele não tem porquê. Não faz sentido. Não faz sentido, de fato. O fato é que a gente percebe hoje municípios que não estão preocupados em perseguir o crescimento, perseguir o desenvolvimento, ficam com o pires na mão, dependendo do recurso que vem de Brasília pelo Fundo de Participação dos Municípios. E hoje os municípios praticamente só vivem do Fundo de Participação, né? 82% dos nossos municípios são dependentes desse recurso. Então, o que a gente tem colocado é, primeiro, uma política de interiorização da atividade econômica para desenvolver os nossos municípios, transformar esses municípios em municípios economicamente ativos, porque a gente tem que lembrar a origem da cidade. Cidade vem de polis. Polis de uma cidade emancipada, que não depende de outra. Que tem vida, que ela acontece, que ela produz, que ela tem uma dinâmica de enriquecimento interno. Né? Isso é cidade. Então, como a gente vai chamar o município, como Marajá do Sena, exemplo, de município, quando ele depende de Brasília, a gente vê lá que ela não consegue andar com as próprias pernas. Não consegue. Então, a gente precisa, primeiro, apresentar um planejamento para que ela possa se desenvolver. Caso aquela administração não consiga melhorar os seus índices, precisa sim, daqui a 4 anos, começar a discutir a possibilidade de fazer a fusão de alguns municípios para desenvolver esses municípios. Tá. Aí a gente acabou falando um pouquinho do Mamãe Falei lá e já foi para frente. Sim, sim. Então, assim, Mamãe Falei lá e o Arthur Duval, né? Mamãe Falei e Arthur Duval é a mesma pessoa, tá, pessoal? Sim. Ele acaba que... Eu acho assim, cara, só voltando lá pra gente não perder o raciocínio, que já passou demais. Tu acha que ele tá correto no posicionamento dele, ou tu acha que ele deveria ter dar uma recuada em tentar ajudar? Porque, cara, tu não acha que ele afasta um pouco? Eu acho que aquela fase já passou. Se você olhar os últimos vídeos do Arthur, ele tem apresentado as propostas com mais clareza. Tem conseguido desenvolver com mais traquejo. Agora, eu não quero falar que ele está errado no jeito que ele apresenta, porque, como eu disse, ele é fruto de um sentimento, cara. De indignação. E o Brasil precisa de homens fortes posicionados que não ficam recuando com o seu discurso. Exemplo, ele está hoje ainda inelegível, né? Já está inelegível. Pelo fato de um áudio que foi, sim, um áudio pessoal, deselegante, mas um áudio... Foi uma questão que
era desnecessário. Não, é desnecessário, mas ao mesmo tempo não teve desvio de recurso público, não teve algo ilícito no sentido de criminal, e ele sofreu uma cassação, né? Então a gente também tem que levar em consideração que ao mesmo tempo que ele tem esse perfil combativo, ele acaba que por estar nessa vitrine, o peso do que ele fala acaba sendo grande a ponto dele ser cassado num tempo que nem precisaria, pelo fato de outros deputados estaduais lá da Alesp terem feito coisas muito mais assustadoras do que ele, e não terem perdido seu mandato. PCC, tudo Exatamente, não ter perdido seu mandato, né? Cara, e aí a gente tendo o Maranhão. O Renan pega e vem ao Maranhão. E lá em Imperatriz, precisamente, o início dele da rota no Maranhão foi lá em Imperatriz. Em Imperatriz, o Renan pega e te lança como candidato ao governo do estado. Exato. E como é que foi o teu dia após a pré-candidatura de governo do estado, cara? Porque não é fácil, cara, ser candidato ao governo do estado, irmão. Nesse estado, não. Aonde a mídia é controlada pelo governo, onde a cidade, o prefeito da cidade é dono da televisão da cidade, é dono da rádio. Por mais que ele não seja dono, mas ele paga o cara da rádio e o cara tem que obedecer ele, porque se o candidato que for lá não for o dele, ele já consegue cortar o cara. Então, assim, como é que está sendo para ti esse pós-lançamento de candidatura? Para mim foi uma bela oportunidade, eu fiquei muito feliz, muito grato, porque de fato a gente apresenta uma proposta única para o governo do Maranhão. Eu sou a melhor alternativa para o Maranhão, e eu vou te provar por quê. Hoje no Maranhão, ele está preso em uma politicagem que transformou o Estado em seu balcão de negócios. E a minha pré-candidatura é a única pré-candidatura que vai bater contra isso. É a única pré-candidatura que vai poder chegar lá nos debates e falar para Euleans Brandão que ele faz parte de uma oligarquia, que está envolvido também com aquela oligarquia do Sarney, que hoje dá nome para mais de 160 escolas no nosso estado, domina todo o nosso estado. E eu sou o único que vai ter autoridade para poder chegar e falar essas verdades. Falar que ele faz parte de um grupo político que estava lutando para receber agora 1,3 bilhões de um empréstimo, faltando pouco mais de 6 meses para o fim do término de uma gestão, que não faz sentido nenhum. Tanto que o desembargador Douglas Melo de Martins, né, revogou, pelo menos por enquanto, né, a gente espera que continue revogado esse empréstimo. Então, a minha pré-candidatura, ela coloca o dedo na ferida, onde outros candidatos não colocam. A minha pré-candidatura é a única que vai falar para o Bride nos debates: Bride, você precisa explicar aquele carro lá com quase R$1 milhão que foi encontrado no nome da sua família. Por que a gente tem essa relação de dinheiro, compra de voto no nosso estado, e as pessoas vão se acostumando com isso? Até quando? Mesmo, né? Então a minha candidatura, a minha pré-candidatura, na verdade, né, que tem que usar esse termo, ela é a única que vai apresentar, de fato, os fatos com clareza, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Na verdade, o que a gente está propondo aqui é um corte geracional. Você que está cansado da velha política, o que a gente está querendo fazer aqui é algo novo. É por isso que mais de 36% das pessoas de 16 a 25 anos já entenderam a mensagem do Renan Santos, e ele está em primeiro. Se fosse a eleição entre os jovens de 16 a 25 anos, Renan já estava eleito em primeiro turno. Cara, eu vejo muito isso aí. Tem muita gente jovem que... As pessoas estão entendendo. Então, qual dos nossos pré-candidatos hoje vão poder sentar e falar com clareza o que a gente está falando? Outra coisa, uma de nossas propostas é penas claras para quem está vendendo voto. É 10 anos de cadeia para quem está vendendo voto e 20 para quem está comprando. 10 anos para quem está vendendo e 20 para quem É uma das propostas do Partido Missão. A gente precisa acabar com essa questão de compra de voto. Até quando a gente vai ficar com esse sistema corrupto que fica mexendo com esses recursos vultuosos e ninguém falando nada sobre isso? Então, a minha pré-candidatura é a única pré-candidatura que vai falar algumas verdades. Uma terceira, que é para deixar bem claro e bater em todo mundo, Felipe Camarão precisa explicar essa questão que ele vai ter que responder lá na CPMI que vai acontecer. Na CPI que vai acontecer na Assembleia Legislativa, acontece PIX, né? Que já foi apelidada de Filipix. Então, o que movimento é esse de dinheiro na conta de figuras da Polícia Militar, que também é um ponto lamentável? E essa movimentação pré-campanha, qual o sentido disso? São perguntas que a CPI precisa explicar. Qual o outro pré-candidato que vai chegar para falar verdades, como a gente tem falado? Então, o Renan Santos aí tem conseguido um espaço de destaque, porque o nosso grupo aí, de fato, busca fazer uma política de jeito diferente. E isso vai ser também um divisor de águas, Perotti, para quem nos ouve no seu horário que vai sair, né? Nos ouve, porque
Muitas vezes as pessoas falaram que eu escolhi o menos pior. Mas escolhendo o menos pior. Você está acostumado com esse sistema, com essa compra de voto, com esses grupos políticos que usam o nosso Estado para enriquecimento próprio das suas famílias, continue votando nessa turma aí. Agora tem hoje uma proposta clara de mudança para o nosso Estado e as pessoas vão ter que escolher. Fato. E assim, hoje tu é um pré-candidato ao governo do Estado. Já tem, o partido tem nominata de candidatos a deputados estaduais e federais. Sim, estamos em construção, temos alguns nomes, alguns já foram anunciados. Né? Estamos em negociação, construção para o anúncio de um nome para o Senado do Maranhão também. Para Senado? Exato, estamos em construção, seja, não temos certeza ainda. Vocês vão... A ideia é montar aquela chapa pura chamada. Exatamente. E todos com o mesmo planejamento, porque dentro do Partido Missão, que é algo anormal, porque os partidos hoje se transformaram em um balcão de negócios, né? Uhum. O Partido Missão ele é, de fato, um partido. O que é o partido? Ele defende uma linha de país. Todos os partidos deveriam ser como Partido Missão. Hoje, só o PSOL que defende mesmo uma linha bem clara do que eles querem e o PT, lamentavelmente. Uhum. A direita fica lá em São Paulo, por exemplo. Tem uma linha de direita forte lá com o Tarcísio, do PL, né? E quando chega aqui no Maranhão, tá na mão de Josimar Maranhãozinho, base do governo Lula, condenado aí. Então, lamentável, né? E ainda junto com o Josimar Maranhãozinho, o Pastor Gil também lamentável, né? Que deveria dar exemplo à nossa sociedade. Está envolvido isso aí, já está condenado. Então, é lamentável, está no PL. Então, não existe partido de direita no Maranhão. O primeiro partido de direita no Maranhão, de fato, é o Partido Missão. Você que entende as ideias do Partido Missão e se enxerga como alguém de direita, ouça o que nós estamos falando, porque hoje, essa turma que você acha que te representa como direita no Maranhão não existe. Eu tive um embate nas redes sociais com Neto Evangelista, que parece alguém da direita, deputado estadual, né? Deputado estadual do nosso estado, parece alguém da direita, mas estava lá defendendo um empréstimo de 1,3 bilhões para Carlos Brandão. Lamentável, né? E ainda no discurso dele, colocando como se fosse por causa das palafitas, querendo enganar o povo, porque lá parece bem claro que as palafitas lá, o investimento de 149 milhões para fazer, de fato, esse reparo que precisa, isso precisa ser eliminado no nosso estado, mas está lá separado o orçamento para isso. Eles apresentaram tudo junto, porque por isso foi famoso, né? O Brandão quer 2,8 bilhões. Por quê? Porque eles colocaram tudo junto e tem lá o Tatu no Toco, que é 1,3 bilhões, que não tem explicação nenhuma. Exato, é o tatu no toco. Tem que explicar como é que esse tatu subiu no toco. Tá lá, 1,3 bilhões. Por isso que o desembargador, né, que eu já citei o nome dele, Douglas Melo Martins, revogou, né, derrubou, e a gente espera que continue assim, porque não faz sentido. Então, só um minutinho. Então, é uma pseudo-direita que parece direita, mas tem práticas conectadas com a esquerda no nosso estado. Não tem, o discurso não passa de um discurso. Então, o que a gente está defendendo aqui agora, de fato, é a construção de um partido de direita legítimo, com pautas de direita e focado no enriquecimento e desenvolvimento do nosso estado. O estado do Maranhão, tu acha que tem jeito, cara, ainda? Demais, tu é louco, isso aqui é uma potência, meu. Nosso estado é um estado rico pra caramba. Demais. Eu não costumo falar que é um estado pobre. O nosso estado é um estado rico. Ele só é mal administrado. Exato. Muito mal administrado. Pô, por exemplo, eu fui candidato a deputado estadual na eleição passada e eu sempre falo aqui no podcast, eu não vou cansar de falar, que a minha região é uma região que é um pouco esquecida, a região de Maracassumé, Nunes Freire. O litoral é mais lembrado do que a gente, a Baixada é mais lembrada do que a gente. E assim, um político da época me falou assim, cara, a tua região oferece o quê pro estado? Se ela não oferece nada, ela não tem como recolher alguma coisa. E aí eu fico, rapaz, realmente, nós não temos... a nossa pecuária é fraca comparada ao sul do estado. A gente não tem o agro forte, lá com plantações e tal, não tem como no sul do estado. E acho que a gente tem na região é minério, né? Mas é um minério que é pouco explorado de certa forma, porque a gente tem muito garimpo lá na região. Só que garimpo é legal. E a gente não vê uma força do estado. Fala, cara, se existe garimpo, bora desenvolver essa região. Porque, cara, se acabar o garimpo hoje, a nossa região morre, literalmente. Porque o que movimenta o fluxo financeiro da nossa região é o minério. Aí, assim, pra galera que é do garimpo, hoje, eu sei que não é de âmbito estadual, né? É de âmbito nacional, que é da Agência Nacional de Mineração. Mas tu acha que o Renan já falou contigo alguma coisa a respeito?
relacionado à questão da mineração, do garimpeiro, de certa forma, de tentar regularizar essa galera, porque a galera quer ser regularizada, eles querem ser regularizados. Mas, cara, é tudo muito burocrático. Na minha cabeça pensante, a minha ideia, se eleito fosse alguma vez a deputada estadual, era pegar e o Estado está aqui, vamos montar uma salinhazinha aqui, e vamos colocar um pessoal aqui dentro e vamos chamar o pessoal. Você que é garimpeiro, vamos aqui, o Estado vai te ajudar a te regularizar. Regularizar, e quem não se regularizar, aí sim, a fiscalização vem e vai fazer os atos de acordo com o que manda a lei. Mas você está regularizando a galera. Entendi. Vou te apresentar algumas ideias do nosso partido e são também algumas teses que vão vir, de fato, como nosso plano de governo que está em construção, né? Quando a gente fala de interiorização da atividade econômica, passa também por isso, né? Por exemplo, você fala de agricultura, você fala da agropecuária lá no município, que não é a maior do estado. Mas a solução para isso é a verticalização dessa produção, para também desenvolver a construção de uma marca. Por exemplo, do gado, construção de uma marca de alguns produtos produzidos lá naquela região, para começar a vender um produto com um maior índice de valor agregado. Então, uma das ideias de interiorização da atividade econômica é a industrialização para que esse produto não passe pelo nosso estado só como extração, mas sim que ele seja desenvolvido lá, seja produzido e colocado sim um rótulo para vender internacionalmente nossos produtos. Só te cortar rapidinho, que tu fala só para contextualizar, que o cara produz o gado ali, o gado engorda e o cara sai para o sul do país. Exato. Por quê que a gente não vende esse produto já? O que é a verticalização da produção? É toda a cadeia. Por exemplo, a BYD, que produz carros, por que ela está dando pau na Tesla? Porque ela verticalizou. Eles conseguem colocar um navio para transportar, eles produzem todas as peças, eles produzem todos os mecanismos, e aí ele consegue fazer o produto cada vez mais barato e não tem competição para ele. Então, a ideia da verticalização da produção no interior do estado passa por isso. Ao invés de ficar vendendo um produto extraído, o gado, só o gado engorda, começar a vender um produto, criar um brand dessas marcas. E aí que eu falo de uma mentalidade empreendedora, que é o que eu defendo e que eu acredito para o nosso estado, de alguém que vai parar de procurar dinheiro, de pedir para o governo e começar a olhar nossas potencialidades e desenvolver, que essa é a minha proposta. Olhar cada município, e eu tenho trabalhado sobre isso, para apresentar propostas claras para que cada município seja produtivo, desenvolva a sua economia local. E eu não vou fugir dessa pergunta da questão da exploração do minério, né? Porque é um assunto delicado, porque a gente não vai abrir concessão de entregar os nossos minérios de qualquer jeito. Para outros países. Não, a gente precisa desenvolver também mecanismos para começar a trabalhar esse produto aqui no nosso solo. A exploração dele. Então, passa por isso. Agora, imaginar a regularização hoje do jeito que está, uma exploração sem planejamento, não tem como. Não é sem planejamento, porque a gente tem hoje lá no Arizona, que é uma mineradora, acho que é uma das maiores do céu aberto do país, e lá em Centro Novo, por exemplo, já tem também uma mineradora lá, de outro país também, parece que é canadense. E quem é do Brasil não consegue, cara. Eu não consigo hoje abrir uma mineradora e começar a trabalhar porque o meu país não me dá condições de fazer isso. Agora, se eu morasse nos Estados Unidos e tivesse uma mineradora lá e viesse para o Brasil, era interessante para o Brasil que eu estivesse trabalhando. Mas, assim, claro que com regras. Eu vou pegar, se nós temos uma associação ou um sindicato, alguma coisa do tipo, que é o que a galera faz lá. E aí regulariza lá com essa associação, com essa comunidade, e eles exploram. Mas não tem uma regra específica. É criar regra. Sim. Irmão, tu tem tua empresa, vamos te regularizar, tu vai seguir essas regras, tu vai explorar, mas depois tu vai replantar e tal. Coloca a regra pra galera. E utilizar isso, porque, cara, eu acho que isso geraria um royalties gigantesco pro Estado. É muita gente produzindo, cara. Com certeza. Aí os caras não têm interesse, porque fica pingado de um, de outro. E uma empresa chega e deixa milhões e bilhões no Estado. Sim. Isso passa por uma agenda de competitividade, né? Desenvolver mesmo essas atividades para que ela seja competitiva. Aí passa por uma construção, por exemplo, de uma cooperativa. Para essa é a palavra. Juntar esses pequenos produtores e começar. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem uma janela de oportunidades, né? Eu acho que o Renan até tocou nesse assunto agora, que ele foi lá no podcast, acho que o Redcast, com o Sérgio dos Foguetes, ele falou sobre isso, sobre essa questão da
das terras raras, né? Que a gente acabou de ter uma venda gigante lá no estado do Goiás. E aí o Brasil tem 20% das terras raras do mundo e a China tem uns 80%, né? Então a gente precisa fazer com que isso gere riqueza no nosso município, no nosso estado. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão só de regularizar quem está só explorando e começar a fazer essa galera desenvolver esse produto lá para gerar uma cadeia por trás disso, né? Essa é a nossa maior preocupação. Mais do que estado, porque hoje se a gente pegar e se dedicar a regularizar, criar uma cooperativa para eles continuarem vendendo, vai continuar dando na mesma. O que a gente quer é mudar a mentalidade no sentido de manufaturado, começar a produzir esse produto, fazer esse produto virar, de fato, algum produto para ter um alto valor agregado naquilo ali. Pronto. E é sobre isso que a gente tem falado. Agora, uma coisa que precisa ser levada em consideração, que eu acho importante falar, por exemplo, essas empresas que você citou, né, que vêm de fora. Em Balsas, na região de Balsas, tem uma refinaria lá da soja produzindo biodiesel, biomassa e outros produtos, que é a Impasa. E eu tive a oportunidade de ouvir lá na FIEMA, em uma das nossas reuniões lá com o Renan, nessa vinda do Renan para cá, que todos aqueles trabalhadores lá, mais de 3 mil trabalhadores, foram treinados pela FIEMA para absorver aquela necessidade daquela indústria. Então isso também é importante, no sentido de mão de obra para cuidar desses negócios que essas grandes empresas vêm, né? Desenvolvendo aqui também... Gerando emprego, né? Emprego com um alto valor, né? Porque é na indústria que estão os melhores salários. A gente entra numa ilusão imaginando que a solução de sucesso econômico virá do comércio. Não virá. Não virá do comércio. É industrialização. É industrialização. Né? É na industrialização que estão os melhores salários. É lá que a gente vai conseguir desenvolver cargos de gerência, de administração, de engenharia. E a gente precisa também falar um pouco mais sobre isso para que essas vagas não fiquem obsoletas, né? Que não se perca essa mão de obra. A gente não pode ter essas indústrias que vêm tendo que também trazer mão de obra qualificada. A gente precisa qualificar a mão de obra aqui. Com certeza. Aí, André é pré-candidato ao governo do estado, tem uma pauta a seguir. E, cara, tô sendo eleito a governador do estado. Uma suposição. Cara, como é que fica a relação com essa Assembleia? Aqui tu sabe como é que é a Assembleia no estado, né? Ou ela tá do teu lado ou ela tá contra ti. Se ela estiver contra ti, meu patrão, aqui o estado é complicado. Tu deve ter acompanhado e sabe como é que funciona o modus operandi dessa política. Sim, a nossa proposta ela é bem clara e vai sim depender de algumas mudanças na Assembleia, dependendo de lei, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade gerencial precisa ser aprovada na Assembleia, mas o nosso planejamento, ele também... Quando eleito, você chega com autoridade nos seus primeiros meses, né? Então, é apresentar logo essas mudanças logo de início, porque a eleição é quase um plebiscito. Então, não dá para chegar lá nas primeiras ações de um governo barradas por essa Assembleia. Então, a gente acredita muito que a gente vai ter isso nesse sentido. Outra coisa que é importante falar, Perotti, que a mensagem começou a ser disseminada de um jeito meio truculento, porque é o jeito, não teve... Tem que chegar. Tem que chegar. Mas aos poucos as pessoas estão entendendo. E o fato do Renan ter ido lá para Brasília, nessa marcha dos prefeitos, e ter sido aplaudido, mostra que as pessoas na ponta estão entendendo a mensagem do Partido Missão. Nós, de fato, estamos querendo dar êxito para quem faz o cuidado com as pessoas. É o sucesso do Executivo. Hoje, o Brasil inteiro está travado na mão do Legislativo. Vamos colocar os pingos nos is, deixar bem claro. A gente precisa tirar esse protagonismo da Assembleia Legislativa do Maranhão e de todos os outros estados. E começar a colocar autoridade e legitimidade na mão de quem cuida das pessoas, que são os prefeitos. Quando a gente fala de fusão de municípios, a lei de responsabilidade gerencial, ela coloca assim, a fusão de municípios lá como uma conclusão, porque se o prefeito não cumprir os desenvolvimentos, aquele município pode vir a se tornar, sim, fundido com outro. Mas a gente tem que levar em consideração o que vem antes disso. O que vem antes disso aqui é o poder do prefeito distante um pouco desse domínio que a Assembleia consegue por meio das emendas que manda para as prefeituras. É esse que é o jogo. O jogo hoje é esse. Então a Assembleia ela ficou muito poderosa por causa das emendas também. E elas acabam cooptando algumas prefeituras. A gente sempre vê o exemplo claro do o Everton Rocha hoje, acho que foi ontem que ele fez um evento com mais de 80 prefeituras. Isso é lamentável. Por que 80 prefeituras estão lá em apoio a um senador? Por que um senador tem um poder desse? Ele tinha que estar lá preocupado em fazer a CPI
fazer a votação lá do impeachment dos ministros do STF, que não faz. Nenhum dos três senadores nossos aqui. Ele é doido de fazer mas isso. o senador faz o quê? O senador ele virou esse negócio de ficar buscando um recurso como se ele fosse prefeito, como se ele fosse alguém que executasse obras, e não é. A gente se perdeu um pouco na ação, na função de cada um. Assim como o STF também se perdeu na questão Exatamente. legislar, então, né? o que a gente está falando aqui, e outra coisa que eu coloco bem claro também, você que me ouve nessa tarde aí, nessa noite, no seu horário que vai, você que me ouve, vamos colocar bem claro, colocar os pingos nos is. A gente não está entrando por uma batalha fácil. É por isso que a gente precisa, de fato, divulgar essas ideias para elas chegarem no povo, porque o que a gente está propondo aqui é uma mudança do jeito de fazer política no nosso Estado. A gente quer sair desse comportamento onde os prefeitos ficam dependendo primeiro do fundo de participação dos municípios, depois dessas emendas que acaba sendo o único recurso que ele pode, de fato, fazer alguma coisa. Para um município que começa a ter desenvolvimento econômico, começa a ter sua própria produção administrativa de recursos, produção de recursos, geração de novas riquezas, para ele virar o protagonista dessa atividade no município e ser, de fato, alguém que vai cuidar da vida das pessoas. Então, a nossa proposta é sair da dependência da Assembleia Legislativa e começar a colocar as nossas 217 prefeituras na dianteira. Poder para o Executivo. A gente está querendo fazer isso. André, e assim, cara, partindo aqui para um lado aqui que é um pouco complexo, que eu comecei a falar no começo, que assim, a grande maioria da mídia hoje do Estado, da mídia em geral, é uma boa parte, ela é atrelada ao governo do Estado, né? Uhum. Quando não é a TV, a rádio, tu acha que tu, como pré-candidato, tu vai ter espaço, cara, nessas mídias? Porque, assim, eu te digo, por exemplo, na eleição passada, lá com o Laésio Bonfim, o Laésio era o outsider da campanha passada, né? E o Laésio encontrava muita dificuldade, cara, de chegar no espaço, teve cidade que a gente foi, que teve o cara queimaram o contador de energia para a TV não funcionar, entendeu? Então, assim, de fato o coronelismo agindo da sua pior forma. De cidade que o cara vai, o líder que está lá foi ameaçado de tiro e tudo, porque está levando um cara que vai falar mal do prefeito. Sim. Eles entendem dessa forma. É porque se tu chegar hoje numa cidade que o hospital não funciona, tu vai meter o pau no cara e acabou. Porque tu vai estar mostrando a realidade. Tu tá mostrando a realidade. As pessoas vão entender que tu tá mostrando a realidade. Exato. Mas pro prefeito, tu tá atacando o cara, porque o cara, eu tô como gestor, eu sou o cara que vou resolver tudo, e tu tá me atacando, não tá deixando eu trabalhar. Não, eu entendo o seu ponto de vista, vamos por partes. Vamos partir de trás para frente, primeiro falando dos prefeitos. Eu não acho que os prefeitos estão encarando com maus olhos as visitas do nosso movimento nos estados, nos municípios. Fato esse, que o Renan foi aplaudido lá na marcha dos municípios. As pessoas estão entendendo que a gente está apontando um caminho para tirar o prefeito dessa prática de ficar dependendo das emendas e dependendo da participação dos municípios. Ficar preso com o deputado ou com Não, a gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente quer que o município seja ativo, que ele seja superavitário, que ele comece a produzir economia, desenvolver o seu município, gerando trabalho e renda para aquela comunidade, para de fato aquilo ali virar uma cidade. Então vamos voltar do começo que a gente já falou aqui. A ideia de polis, de uma cidade, nós queremos sim que Marajá do Sena, outras cidades, como você falou, Nunes Freire, virem de fato uma cidade. Então, os prefeitos estão entendendo essa mensagem. Agora, continuando no primeiro ponto que você falou, no sentido do domínio, dessas oligarquias, né, do domínio da máquina pública e da imprensa também, essa é, sim, uma preocupação, é um fato lamentável que atrasa o desenvolvimento do projeto, principalmente a entrega da nossa mensagem. Só que a mensagem está chegando, Perotti. Tá chegando, né? Está chegando. E outra coisa que é importante. Usando a rede social. As redes sociais, hoje, ela não tem como limitar. O discurso está chegando. Está dominando mais do que a televisão hoje em Exato. dia. E o que a gente está desenvolvendo aqui é inevitável. E o fato é que os jovens já estão conosco. Entrou pelo rádio, entrou pela internet. Massa aqui no dia que já eu vi foi. o Renan aqui. Não tem cara, como. Tinha muita galera jovem ali. A galera jovem já entendeu. A galera idosa também. Tinha uma senhorinha lá que eu passei assim, exato. Ligada. Então, o que vai acontecer? A gente acredita que um discurso, quando ele encontra a sintonia com a realidade, ele casa, né? Vira uma coisa que as pessoas estão entendendo a mensagem e trazendo para si. Porque a gente vive num estado que trabalha muito com a questão da compra de voto.
E a nossa proposta ela vai separar mesmo o joio do trigo. Quem quiser, quem ainda continua acreditando na compra de voto nesse sistema, vai continuar nesse sistema aí, ó. Não vai mudar, tá? Assim, Vai mudar. E quem já entendeu nossa mensagem vai vindo nessa construção e a gente vai apresentando cada vez com mais clareza o que a gente está apresentando aqui, o que está escrito no nosso livro amarelo, que vai sair daqui a pouco no nosso plano de governo. E as pessoas estão se conectando. O que a gente está fazendo aqui, Perotti, é inevitável. Não tem como parar mais. É como se fosse um vírus que entrou. E esse vírus vai crescer inevitavelmente, não tem como. É uma coisa que não para mais, porque as pessoas... todo mundo que tem acompanhado, vê que a gente está chegando quase no colapso. Não tem como. A gente vai ficar o tempo todo assim, ó. Hoje mesmo a gente está rodando na internet. Até o Luciano Huck entrou nessa questão do Bolsa Família essa semana. Falando que o Bolsa Família não tem uma porta de saída. Você viu? Surpreso com esse negócio. Agora, por que o Luciano Huck falou disso? Foi porque o Lula falou? Não. Foi porque o Flávio falou? Quem que tá falando disso daí? Renan Santos já tá pautando a política no nosso país, inevitável. É isso que eu tô falando. A mensagem já chegou, o vírus já tá aí. As pessoas estão falando disso mesmo sem falar o nome do Renan Santos. Então, pessoas como eu, que tá apresentando uma proposta clara pro governo do nosso estado, as pessoas vão decidir, vai querer continuar com esse negócio de compra de voto? Vai querer continuar com esse negócio aí dos parentes do Brandão aí nesse monte de cargo, de carro cheio de dinheiro? Fica com essa turma aí, ó. Leva pra você, compra uma coca e um galeto, leva pra você. E quem tá entendendo a mensagem vai cada vez mais eleger a turma de quem tá apresentando coisas novas, apresentando novas propostas pro nosso estado. E eu preciso ser claro com o discurso. Por mais que eles estejam, assim, com essas rádios, com algumas TVs, com alguns blogs, né, vendidos, nós não temos pressa. Nós não temos pressa, porque a gente colocou em prática um planejamento de longo prazo. O professor Olavo de Carvalho já falou sobre isso, que o Bolsonaro, lá em 2018, não deveria ter se preocupado em ganhar a eleição, ele deveria ter se preocupado em criar uma base. E nós temos uma base, o Partido Missão tem uma base. Eu sou aluno da Academia MBL. A Academia MBL tem um planejamento e construção de políticos para o nosso país. São mais de 5 mil já formados, essa galera está aí, ó. É por isso que nossas redes sociais elas são ativas, porque nós temos um grupo para administrar o nosso país. Nós temos a academia, nós temos a revista Valete, que é uma editora, um caminho de disseminação das ideias da direita no nosso país, que trata de assuntos mensais sobre o que a gente tem feito aqui. Nós temos o aplicativo Valete Plus, nós temos o livro amarelo que está escrito lá, 6 fascículos, que daqui a pouco vai sair o resumo disso, e vai ser a base também da construção do nosso plano de governo para todos os estados. Porque o que vai acontecer, eu acho que as pessoas vão enxergar cada vez mais, e os jovens já entenderam isso, que a gente vai sair desses grupos que ficam preocupados em fazer as coisas pro seu próprio bem, para sua própria família, e a gente vê aí o Carlos Brandão aí, o parente está no TCE, outro parente está não sei aonde, é vice-prefeito não sei de onde, preocupado em colocar seus parentes para dominar os espaços, e do outro lado tem pessoas representando um plano de governo, de país, de Brasil, de Maranhão. Então as pessoas vão escolher. Ninguém vai poder falar que não sabia. Porque tá lá, né? Porque tá lá, tá escrito. É só você procurar na internet, procurar um caminho, você vai encontrar Renan Santos falando, vai encontrar André Luiz aqui falando, e as pessoas vão entendendo cada vez mais essa mensagem. E aí, o que vai acontecer? A verdade, ela entra e não sai mais. E essas pessoas que estão entrando, que estão entendendo, elas se tornam porta-vozes, que elas começam a disseminar essas ideias. Então, daqui a pouco, esses blogs vão ficar obsoletos. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre essa questão do Luciano Huck, para você entender a profundidade que é um discurso que já está acontecendo. Por isso que eu não tenho preocupação com esses blogs. A gente está de costas para ele. De costas. Nós não estamos preocupados com isso. Porque a mensagem, quando chega, ela é inevitável. O fato do Luciano Huck tocar nesse assunto, sem falar do Renan Santos, mas todo mundo sabia que é por causa do Renan Santos, é uma prova disso. Outra prova aconteceu hoje. O prefeito de Bacabal, que é também líder... presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, anunciou hoje o controle, junto com o Procurador-Geral de Justiça, que até isso o Renan Santos fez. Colocou o Procurador-Geral de Justiça para trabalhar, Danilo José. Colocou isso para trabalhar para fazer uma regra clara para o valor máximo de municípios investir em show. Saiu hoje essa notícia. Não sei se você viu. Não vi, não. Saiu hoje, daqui a pouco você vai pesquisar, você vai ver. Então, quem foi que fez isso? Foi o governador que falou para fazer? Foi o governador que chamou eles assim e falou assim, ó, estamos gastando muito com shows da Melody lá em Bacabal. Bacabal não, o Grajaú que levou 350 mil reais o show, uma cidade que não tem nadinha. Caraca. Foi o Carlos Brandão que fez isso aí? Foi o Bride que fez? Foi o Bride que falou, ó, gente, estamos gastando muito dinheiro com esses shows aí no município que não tem nadinha lá, não tem esgoto, não tem nada.
Foi quem? Foi Laésio? Foi Laésio Bonfim? Da direita, Laésio é da direita, né? Foi Laésio que falou? Não foi, foi o nosso grupo. Então, eles não precisam falar da gente, eles falam comunicando coisas do cotidiano deles e as pessoas sabem que fomos nós que estamos apresentando essas propostas e não tem jeito. Cara, Renan, tu acredita que Renan consegue chegar no segundo turno? Renan vai ganhar as próximas eleições, eu vou te provar. Antes, era uma ideia que nós já tínhamos desde o início, uma certeza que ele ia ganhar, baseados nos nossos estudos, no nosso planejamento, porque ele vem numa crescente como ele começou com 0,5% e ele não parou de crescer. O Renan não aconteceu nenhum ponto de recalque, ele continua subindo em média 0,5% a quinzena. Gradualmente. Gradual. E continua crescendo, não para. E à medida que ele visita os interiores, os rincões do nosso estado, do Maranhão, Piauí, que ele está agora na Bahia e vai visitar daqui a pouco Pará, vai rodar todos esses estados do Norte e Nordeste, mas também do Sul, Sudeste, ele está rodando Paraná, rodando todos os estados, ele vai plantando a mensagem, vai conversando com as pessoas e quem entra ali, que entende a mensagem, começa a disseminar e esse discurso não para mais. Então, o nosso planejamento, ele continua nessa crescente desse 0,5% que vem nas quinzenas e provavelmente agora em junho, em julho, ele já vai bater os 10% que o coloca dentro dos debates. E aí no debate, meu irmão, é pau no gato, porque só ele vai poder chamar o ladrão de ladrão vai bater em gente. Sem ser chamado de ladrão. Eu já falei isso, ele vai bater em gente. Renan, Pois é. Depois que entrar nesse debate aí, vai ser loucura. Então o que acontece? Hoje, já ficou provado, né? O Lula, para ele, o candidato prefeito era Flávio Bolsonaro, porque ele poderia chamar o Flávio Bolsonaro de rachadinha. Olha que lamentável, né? Um descondenado chamar o Flávio Bolsonaro de ladrão também, de rachadinha, e o Flávio Bolsonaro não poder falar nada. E agora com esse escândalo do Banco Master, ficou pior para ele ainda. O Zema, coitado, ele não consegue sair da aba do bolsonarismo. Ele fala alguma coisa e já derrete, porque ele não conseguiu se posicionar lá em 2018, como foi a turma do MBL que saiu, que veio numa desconstrução para se manter no seu discurso, e agora vem colhendo os frutos disso. Mais do que política, é um discurso, como eu falo, Perotti. O que está fazendo o Renan Santos crescer não é a questão do Lula ou do Flávio Bolsonaro de diminuir. É a questão não, é o discurso e a prática e o projeto. Bem colocado. Nós temos um partido. Isso é inevitável, não tem jeito. Cara, e o André Luiz hoje está rodando o estado? Rodando no estado, passando nos municípios. Estive a semana passada lá no município de Primeira Cruz, mostrando ali as dificuldades. Como é que tem sido essa aceitação em todos nos municípios? Tá entrando num município bacana, tá chegando... Todo mundo chama, manda as coisas pra gente, das coisas que tem acontecido. E a gente tem visitado alguns municípios e apresentado algumas soluções, e todas baseadas no Livro Amarelo, todas baseadas nesse planejamento de desenvolver o município. Nunca tacando pedra só por tacar pedra. Todo município que a gente passa, a gente fala assim, os problemas que lá estão e um caminho de solução de saída para lá. Sempre pensando no desenvolvimento desse município. A fusão é mais para frente. A gente acredita de fato que essa ideia vai atrair pessoas que vão pegar esse município e vão falar assim, eu vou fazer esse município dar certo. Porque essa é a ligação. Por isso que os prefeitos estão entendendo a mensagem. E o que a gente está propondo aqui é o êxito dos municípios, é deixar o executivo com poder, de fato, para cuidar da vida das pessoas. Tirando do poder da Assembleia Legislativa esse domínio sobre as prefeituras. Nós vamos acabar com esse negócio. Nós vamos acabar com esse negócio aí. O Everton Rocha lá com 80 prefeitos. Quem é ele para ter prefeito? Isso deve ser proibido isso aí, cara. Ele não tem que ter prefeitos, ele não tem que ter base de prefeitos. Esse domínio, não pode ter isso, não. Até porque o prefeito fica tipo sob roots, né? Refém. Refém do cara. Refém, ele vira refém, fica ali dependendo, porque ele precisa das emendas para poder cuidar do povo. Nós vamos fazer com que ele tenha recurso pelas emendas, ele tenha recursos do governo por meio da entrega das suas atividades. Quem entregar melhora no seu crescimento vai ter acesso. Porque hoje o caminho do dinheiro é esse. Ou ele vem pelas emendas parlamentares, ou pelo Fundo de Participação dos municípios, mas para os partidos, ele vem pelo número de deputados. Então eles acabam lutando para eleger o máximo de deputados, acabam elegendo, por exemplo, Tiririca, que nunca teve um projeto de fato, mudou de alguma coisa, né? Mas porque eles estão mais preocupados em fazer o maior número de deputados para ter mais recursos. Então o recurso vem primeiro, o recurso está vindo pelo caminho errado. A gente quer que o recurso venha pela premiação ao melhor prefeito. Porque não é assim na nossa vida, Perotti. Não é assim, você não contrata um professor e se o professor vai bem, você não melhora o salário dele? Com certeza. Você não coloca ele num novo grau? Isso. Por que a gente não faz isso com o prefeito?
para colocar uma cenourinha na frente das prefeituras para o prefeito perseguir. A gente não tem essa cenourinha. O prefeito ele entra lá, ele faz o que ele quer. E aí, com essa mudança, a gente muda outra coisa também. Por exemplo, hoje, eu consigo mandar um prefeito ruim embora? Um prefeito que entra lá e não faz nada? Não. O máximo daqui a 4 anos eu posso não elegê-lo novamente, só que eu ainda corro o risco de eleger enganado pelo show que ele fez na minha município por pouco antes da eleição. Sem contar na injustiça que eu, candidato sem dinheiro, e o cara com a prefeitura na mão, ele usa a máquina para ganhar o voto e o cara que poderia estar aqui... O prefeito ele tem que ganhar quando ele, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então, quando as pessoas entenderem o que é a lei de responsabilidade gerencial, elas vão votar em prefeitos alinhados com essa questão de crescimento. André, tá. Agora vamos para a prática. Agora eu vou ser prático aqui na situação. Teoricamente, é perfeito. Mas na prática, tu acha que na prática isso acontece, cara? Porque o que acontece? Um exemplo aí, tá? O exemplo está com o governo do estado hoje. Brandão é o candidato a ser batido. Ele é o governador. Prade saindo da prefeitura, é o outro candidato a ser batido. Aí vem, você não é prefeito, não tem família prefeita, não tem uma força de uma prefeitura junto para te bancar. O Laésio não tem uma força da prefeitura para bancar o cara. Assim, o Felipe Camarão, eu acho que eu espero que ele tenha uma força do governo federal para bancar a campanha dele. Então, assim, não fica injusto essa briga. E quando desce para o município, não é pior ainda. Aí tu acha que esses prefeitos vão deixar isso acontecer? Segundo, tu acha que a população, cara, eu entendo que muita gente, às vezes, recebe a compra de voto por safadeza, isso existe. Mas tem muita gente que dá graças a Deus quando chega ali porque está precisando, está passando fome. Tu acha que na prática essa situação vai se resolver da maneira que tu está falando? Porque quando tu está falando aqui, meus olhos estão brilhando aqui, parece a coisa mais bonita do mundo. Entendeu? Tu acha que isso de fato acontece, cara? Eu tenho certeza, Perotti, eu vou te provar. E você que me ouve, fala a verdade e posta aí no chat se você concorda com isso ou não. Coloca nos comentários aí se você concorda com isso ou não. Ouve a tese para você entender e o fundamento dela. Exemplo. Nayib Bukele lá em El Salvador também era um outsider que tinha um plano de país e sem apoio nenhum. Sem apoio nenhum. Mas ele tinha um planejamento e ele foi apresentando esse planejamento a ponto dele ser ovacionado pelas pessoas e ser eleito e reeleito, e as pessoas foram colocando poder para que ele pudesse mudar toda a Assembleia lá. Porque ele tinha um projeto de país. Nós temos um projeto de país. Quando o Renan Santos se apresentou como um Milei no seu no seu visual e Bukele na prática, é esse sentido de Bukele. Não é só o Bukele da questão do prender ou matou, que é uma pauta do Partido de Missão, mas sim o Bukele no sentido de plano de país. Nós temos um plano de país. E eu acredito que as pessoas vão se conectar com esse plano. Na prática, trazendo para os municípios, como você falou, qual é o cidadão que não quer ver o seu município melhorando e não vai perceber com clareza isso acontecendo? Exemplo claro. Quando você coloca que as metas para os prefeitos, o caminho para o prefeito ter acesso a recurso vai ser alcançar metas de desenvolvimento, você mudou o jogo. Você saiu do jogo que hoje depende do dinheiro que vem da mão dos deputados ou do fundo de participação dos fundos dos municípios, que ele não pode mudar muito, que ele tem que só que executar o orçamento, para um caminho que, se ele perseguir melhorar esses índices, ele vai ser premiado. Então você já colocou uma cenourinha na direção do prefeito para ele perseguir. E essa população vai começar a sofrer o reflexo dessa prefeitura mais ativa. Essa prefeitura mais ativa ela vai começar a buscar desenvolver seu município, fazer com que a economia ali comece a ser ativa. Vai olhar as vocações do seu município, começar a incentivar, começar a criar condições para fazer o que a gente falou, por exemplo, que a gente falou da verticalização da atividade econômica do seu pequeno município. E a criação dessas empresas e o fomento dessa indústria, a criação desse branding dessas empresas do município vai melhorar a vida do povo. Consequentemente, melhorando a vida do povo, eles vão querer fazer com... Isso vai virar um reflexo para outros municípios. E essa é a nossa intenção. Que esses bons prefeitos, que vão começar a colher o fruto desse trabalho,
comece a ser exemplo para que outros municípios comecem a perseguir a mesma coisa. E aí entra outra coisa, por exemplo, na onde que entra a população, que vai começar a aderir a isso. Por exemplo, nós temos aqui municípios que mais de 40% da sua população depende do Bolsa Família. Municípios que têm pouco mais de 10%, 5% de empregos formais. A gente tem exemplos de cidade no sul do país, por exemplo, Pomerode, em Santa Catarina, que tem lá pouco mais de 150 pessoas no Bolsa Família. Então isso quer dizer o quê? Que o município lá se tornou tão ativo economicamente que o Bolsa Família caiu em desuso. Tipo assim, não é importante. Pra não é galera, importante, porque eu tenho... o meu município apresenta para mim caminhos para eu crescer e se desenvolver. Quando municípios do Maranhão começarem a perseguir o crescimento, perseguir o desenvolvimento, perseguir criar atividade econômica, nós não perseguimos, Perotti. O Maranhão não persegue. A riqueza está aí para se desenvolver e não persegue. Eu estive na cidade de Grajaú vendo as jazidas de gesso. Isso. Cara, a gente fica lá minerando e mandando para fazer as placas de Glazoc no Pernambuco. Por que a gente não está produzindo placa Glazoc aqui, que a indústria seco ela está mudando o jeito de fazer casa no Brasil inteiro, e a gente está produzindo a nossa placa. Hoje a placa mais famosa, a placa Glazoc, é de uma empresa multinacional. Por que não tem uma marca brasileira fazendo esse produto a partir do gesso de Grajaú? Aqui em Grajaú. Então, quando a gente está falando de interiorização da atividade econômica e fomento dos prefeitos para que eles persigam isso, o prefeito vai começar a perseguir isso, ele correndo atrás desse projeto vai melhorar a vida das pessoas. Melhorando a vida das pessoas, o Bolsa Família cai em desuso, porque nós, do Partido Missão, nunca falamos que vamos acabar com o Bolsa Família. A gente vai apresentar um planejamento para que ele caia em desuso. A gente quer que ele simplesmente, naturalmente, as pessoas não vão ter interesse, porque a gente quer desenvolver. E por que a gente fala focado na questão da indústria? Porque a indústria que vai pagar salários que passam de R$4.000, e o presidente Lula já falou, né? Que as pessoas, quando ganham mais de R$4.000, param de votar no PT. A gente quer acabar com o PT, fazendo com que as pessoas ganhem mais de R$5.000 por mês. Então, isso. André. Cara, você conseguiu entender essa dinâmica? Entendi. Porque isso aqui é uma construção. O planejamento do Partido Missão, ele tem começo, meio e fim. E detalhe, não vai mudar amanhã. Não, é um planejamento. Mas na hora que a gente conectar com algumas prefeituras que vão começar a perseguir isso, o resultado, ele é claro. E aí as outras prefeituras vão entender nesse jogo. E o fato delas terem aplaudido o Renan Santos mostra que eles já estão entendendo. E eu quero desafiar você, como eu falei no chat. Posta, pode dar certo o plano ou não pode? Já pensou seu município se desenvolvendo desse jeito? Gerando trabalho, renda, negócios, atividade econômica no seu município? Já pensou a gente nunca mais ter cenas como a que nós tivemos de mães tendo que receber o corpo dos seus filhos que foram trabalhar na colheita da maçã em Santa Catarina e voltaram no caixão? Até quando a gente vai ficar vendo nossas famílias perdendo seus entes queridos para trabalhar no sul do país, trabalhar em outros estados? Ninguém fala sobre isso. Por isso que a minha pré-candidatura é a única nesse estado, porque só eu que falo sobre desenvolver o Maranhão. Eles estão preocupados em dividir o Maranhão entre eles. E nós queremos fazer o Maranhão ficar rico, desenvolver o Maranhão. E a riqueza do Maranhão não vai vir por meio do André, governo do Maranhão, não. É por meio de você que me ouve, que vai ter incentivo para você produzir, desenvolver, crescer a sua economia ao seu redor e fazer com que o Maranhão pare de depender de dinheiro do fundo de participação dos municípios. Pare de depender das emendas. Nós queremos que o município seja ativo economicamente. E o município sendo ativo economicamente vai gerar trabalho no município e o Bolsa Família vai cair em desuso. Esse é o planejamento do Partido Missão. Cara, entrando por uma parte que polêmica e perigosa, de certa forma, eu vejo o que o Renan fala sobre as facções, cara. Tu acha que o Renan não tem medo, não, cara? Porque é uma loucura. Esses caras hoje praticamente estão em todos os lugares, né? Onde o cara menos imagina, tem um cara lá que é do comando, é do PCC, do bonde, e assim vai. Perotti, eu vou falar... não posso falar pelo Renan, se ele tem medo ou não, né? Eu posso falar por mim. Eu não tenho medo... Eu tenho. Não. Eu vou ser bem claro. Eu não tenho medo porque eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Eu estou preparado para morrer. Eu não estou preocupado comigo, não. O que eu carrego aqui é um projeto. E eu tenho certeza que essa mentalidade é a mesma mentalidade de todo mundo do Partido Missão. E se matar o Renan, se matar qualquer um de nós, a mensagem vai continuar, não vai parar. Só vai mudar o jogo, só vai mudar a cabeça, porque nasce outra no lugar. Ou duas, né? Depois de uma ideia implantada, Perotti, não tem como parar mais. A ideia já foi implantada. Agora, antes de falar desse negócio de medo, eu quero falar e eu quero mandar um recado para você, que às vezes está envolvido com crime, que está nesse ambiente.
Eu quero mostrar para você que tem um caminho para você sair desse ambiente, se desenvolver, crescer economicamente e colocar de lado esse caminho da criminalidade. Porque uma das coisas importantes de a gente falar, Perotti, que a ideia do prendeu matou, ele é assim, com clareza. Prendeu no sentido de, ó, a polícia parou. Você tem que se render. É isso. Se você não se render, se você levantar uma arma contra a polícia, ela pode te matar. Por isso que é a questão do prendeu matou. Mas do mesmo jeito que, mais uma vez eu apresento para você, do mesmo jeito que a gente apresentou Nayib Bukele como uma referência, ele também é uma referência nesse ponto. Sabe em que sentido? Se eu não me engano, a terceira ou quarta fase do projeto de Nayib Bukele lá em El Salvador foi uma porta aberta para quem estava envolvido com o crime organizado se desenvolver. E é isso que a gente fala sobre o Partido Missão. Foi. Eu não sabia. Cara, o Brasil Paralelo lançou um documentário fantástico. Eu convido você a dar uma olhada no Brasil Paralelo. Eu não assisti ainda, mas eu vi que já lançou, né? E existe... O que a gente está fazendo aqui já está acontecendo lá. Já está sendo validado. Isso é fantástico. Já está sendo validado. A gente não vai sair aqui entrando em favela, querendo matar todo mundo. A gente tem um plano de desenvolvimento. O plano de desenvolvimento dos interiores, dos rincões do Maranhão, dos rincões do interior do Nordeste, vai fazer com que hoje essas comunidades que acabam sendo a única oferta de trabalho e renda para algumas populações, principalmente jovens da periferia, encontrem nessas atividades caminhos para o desenvolvimento, para o êxito, para que eles tenham sucesso financeiro também, para que a criminalidade fique colocada de escanteio. Foi isso que Nayib Bukele fez lá, abrindo frente de trabalho, oportunidade de trabalho, né, em órgãos públicos também no sentido de produção de roupa, produção de equipamentos. Então, a interiorização da atividade econômica ela está totalmente conectada com essa pauta de segurança pública, porque a gente acredita que, aumentando a nossa atividade econômica, a gente vai tirar esses soldados do crime organizado e vai ficar lá só os teimosos mesmo, que aí vão ter que ser reprimidos pelo governo, não tem jeito. E o partido vai ter candidatura em todos os estados, a governo do estado ou não? Eu não tenho certeza se terá em todos os estados, mas nós estamos em construção para que tenha. Em todos os estados? Em todos os estados. Ou seja, vai ter chapa pura praticamente em todos os estados do Brasil. É, porque a pauta do partido é clara, né? E só quem vai defender a pauta é quem entende mesmo. Quem entende. Cara, a gente está chegando ao nosso final. A gente já tem um tempinho aí, a conversa foi muito boa, muito proveitosa. Você, graças a Deus, chegou e eu sabia que ia ser bacana, porque tu conversa bem e é muito desenvolto. E assim, eu queria que tu olhasse para aquela câmera e deixasse sua mensagem para quem está te assistindo. Eu não vou dizer para tu pedir o voto, né? Porque você pode pedir. Mas deixa a tua mensagem pro maranhense, pro cara que tá todo dia trabalhando, lutando para mudar esse estado. Porque assim como eu sonho com um estado diferente, eu acredito que também é teu sonho, é o sonho de muita gente do nosso estado. Sim. Que sonha com um estado que é mais fácil de tu empreender, que tu possa sair candidato e tu tenha condições necessárias, que não seja injusto o prefeito usar o dinheiro da prefeitura para fazer campanha e te apagar, entendeu? E assim, deixa essa mensagem para quem está te escutando hoje. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer, né, Perotti, pelo convite, por estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. E eu quero falar para você que me ouve que tem caminho para o Maranhão, tem solução. O Maranhão, ele é uma potência, o Maranhão ele é rico, o Maranhão ele é lindo. Nós temos diversos biomas que podem se desenvolver. Todos os nossos municípios ele tem vocações de enriquecimento e de desenvolvimento. E bem aqui, ó, essa pré-candidatura ela marca uma divisão de águas. Até ontem era-se escolhido pelas regras dos poderosos, das oligarquias, que dominam o nosso estado e apresentam as piores opções desde que elas estejam alinhadas com o planejamento deles. Nós aqui apresentamos um projeto de país. Você não precisa me amar, gostar de mim. Você precisa olhar o que eu estou falando, pesquisar. E se você concordar com o que eu estou falando e ver que eu estou falando a verdade, vire um apoiador disso. É assim que funciona. A gente não está criando ídolos aqui, querendo pessoas que vão ficar bajulando a gente, jogando a gente pro alto, como foi na época do bolsonarismo, não. A gente quer que pessoas acreditem no projeto. Nós temos um projeto. E eu sou doente com isso, eu quero que as pessoas entendam que nós temos um projeto. Nós não precisamos ficar entre essas oligarquias que dominam o nosso estado. Se a população entender e começar a disseminar as ideias do Partido Missão e o projeto que nós temos e cobrar, assim, cada um desses pré-candidatos em cima do que foi apresentado como projeto, nós podemos fazer o Maranhão ser a locomotiva do Nordeste. Nós temos o Porto de Itaqui, nós temos a Estrada de Ferro Carajás, temos Balsa lá que mostrou como pode fazer essa indústria agro subir
por todo o nosso estado. A gente tem muitas potencialidades no nosso estado, no sentido do turismo aqui, Barreirinhas. O Maranhão, ele é rico. A gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento sobre o que a gente pode fazer. Sair dessa dependência de Brasília. E eu quero falar bem claro para os meus concorrentes, e eu quero que você me dê a oportunidade de falar isso na cara deles. Nenhum deles está preocupado com 57% da nossa população que vive na pobreza. Nenhum deles está preocupado com 12% que vive na extrema pobreza. Ô, Perotti. 12%, cara, vive com menos de R$408 por mês. É extrema pobreza, cara. E os nossos governantes não estão preocupados com isso. Esses caras que estão concorrendo com a gente nessa pré-campanha não estão perseguindo isso, eles não estão preocupados com isso, eles têm um plano de gastar dinheiro que vem de Brasília. Eles não têm um plano de desenvolver, de criar riqueza, de produzir o nosso estado. Eles não têm esse plano, eles não sonham com isso. Eles não imaginam que isso é possível. Se eu não imagino que isso é possível, Peroni, como é que eu vou fazer, Perotti? Como eu vou fazer o que eu não imagino, o que eu não sonho? Tudo que existe aqui, Deus fez tudo desse jeito, ele falava e as coisas aconteciam. Se eu não sonho, se eu não penso, se eu não imagino, se eu não estudo, não calculo, traço um plano e quero fazer, eu nunca vou fazer. O que a gente está apresentando aqui é um plano de desenvolvimento do Maranhão e eu espero que as pessoas entendam essa mensagem, conectem-se conosco e disseminem essas ideias. Ontem, você não tinha um projeto. Hoje, se você não escolheu o melhor projeto, isso é um problema seu. Se daqui a 10 anos, 20 anos, o Maranhão continuar no mapa da fome, com o menor índice de desenvolvimento humano, e quem tiver ainda no governo forem essas oligarquias, a culpa é sua que não votou no projeto que foi apresentado para você. Que não escolheu um plano de país. Que não escolheu um planejamento. E quando eu falo de voto, não é o voto, é acreditar. É olhar esse projeto e falar assim, eu quero esse projeto, assim, eu vou falar disso na minha família, eu vou falar disso no meu grupo, eu vou perguntar, será que isso aqui pode dar certo? Sabe essas perguntas que você fez aqui? Mano, será que isso aqui vai dar certo? A gente está nesse tempo. A gente não está em tempo de volta, a gente está em tempo de conversa, de bater papo, de falar com a família sobre isso. E eu quero convidar você a fazer isso. Obrigado pela oportunidade e vamos para cima. Pessoal, brigadão por estarem aqui com a gente. Esse é André Luiz, é pré-candidato ao governo do estado. Outros pré-candidatos também vão vir. Eu fico feliz porque tu aceitou estar aqui com a gente, né? E no demais, parabéns, sucesso. Vai em frente, siga. Posso deixar minhas redes sociais, rapidinho? Rocha, deixa aí. Meu nome é André Luiz, sou pré-candidato ao governo do Maranhão pelo Partido Missão. Nós temos um projeto e temos um partido. O meu nome é André Luiz, o meu Instagram é André Luiz MBL. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.